Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Mais uma vitória no Mengão, no Maracanã lotado para mais de 72 mil pessoas. Um jogo de altíssimo nível e, é claro, recheado de polêmicas de arbitragem. Afinal de contas, o Flamengo venceu o Palmeiras no seu melhor momento, que não consegue passar justamente pelo Flamengo. O Palmeiras nessa temporada tem pouquíssimas derrotas no Campeonato Brasileiro. E simplesmente, o Palmeiras tem 5 derrotas, para ser mais exato, e 2 delas foram para o Flamengo. O Flamengo segue com apenas 3 derrotas, gente. 3 derrotas. Porque venceu seu arquirrival, tanto no fora de casa quanto aqui no Maracanã. E é claro, o Abel Ferreira ia ficar pistola. Falando um pouquinho da partida, o Palmeiras surpreendeu, no meu ponto de vista, a equipe do Flamengo. Veio para cima com muita energia, muita pegada, muita disposição, ganhando muitas divididas e conseguiu empurrar o Flamengo para trás. Nesse sentido, acho que o Felipe Luiz subestimou o jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras poderia, como em muitos jogos, apostar no contra-ataque. Afinal de contas, o Vitor Roque é muito rápido, o Flaco Lopes também é um excelente atacante, principalmente nessas bolas de contra-ataque, fazendo aquele pivô, e não foi isso que aconteceu. O Palmeiras mudou completamente o seu jeito de jogar, o Flamengo não, e foi surpreendido. Por isso, os primeiros 10 minutos do Palmeiras em cima do Flamengo, pressão total, o Maracanã, que até a bola rolar, estava em festa, deu uma murchada, falou, epa, 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 o que está acontecendo? E aí, talentos individuais. Então, o confronto entre Flamengo e Palmeiras se divide assim. Coletivamente, o Palmeiras foi melhor, muito superior, principalmente no primeiro tempo. E, individualmente, o Flamengo foi melhor. Teve que explorar muito a individualidade de alguns jogadores, como o De Arrascaeta. O debochado acabou com o jogo. O nosso atacante de reverência Pedro, que também fez chover. Simplesmente gol, assistência e sofreu pênalti. Foi envolvido diretamente nos 3 gols da partida do Flamengo. E aí, parece que os papéis se inverteram, o Flamengo fazia um pouco mais de ligação direta e o Palmeiras ficava com a bola por mais tempo. Com isso, gerou muitos escanteios, bola passando para lá, bola passando para cá, mas o fato é que o Flamengo foi cirúrgico. Já foi questionado por isso em outros jogos, quando o Flamengo fazia muito volume e não, né, finalizava em gol ou não gerava gols. Portanto, no jogo, por exemplo, como o Grêmio, onde fez uma fumaça danada e no final acabou empatado. Esse foi diferente. O Flamengo não foi dominante na partida, mas foi cirúrgico. Muitos dessa cirurgia, muito desse ataque letal apoiado no Pedro, que na sua primeira bola simplesmente faz um pivô espetacular e deixa o Arrascaeta na cara do gol. Ai, meu parceiro, o Arrascaeta é um fenômeno. Deixar ele finalizar de frente pro goleiro é raro ele perder. Raro, raro, raro. Tem uma noção do espaço absurda e nessa temporada, digamos, com uma forma física melhor, tá parecendo até o Cristiano Ronaldo, quanto mais velho, melhor ele fica. Então, ele simplesmente arrancou, ninguém chegou nem próximo de parar o Arrascaeta. Ele finalizou com muita tranquilidade. E aí, meu parceiro, não deu a menor chance para o Carlos Miguel, o goleiro reserva do Palmeiras, já que o Everson está lesionado. Aquele ex-Corinthians, um bom goleiro. Mas esse domingo ele não foi feliz. Não senti nem o cheiro da bola. No segundo gol, que foi o de pênalti, já começam as polêmicas. Mas no meu ponto de vista, o Vitor Roque, ao ser empurrado, tirado, jogado para trás, e também o Bruno Frauches, que trombou com o Pedro e acabou caindo, eu fico imaginando o seguinte, galera. Minha análise para essas 2 polêmicas no gol de pênalti. O Flamengo e o Palmeiras entraram nessa partida como se fosse uma final de Campeonato Brasileiro, uma final de Libertadores e uma final de Copa do Mundo. Aí eu pergunto para vocês, você é árbitro da partida, entende que o jogo é desse tamanho, uma final decisiva, você já sai de casa pensando, o jogo vai ser pegado, o jogo vai ser truncado, vai ter entradas fortes, vai ter disputas fortes, tudo isso já está no pacote do evento. E aí, meu parceiro, os jogadores do Palmeiras, por alguns momentos, esqueceram dessa parte.
O Vitor Roque, mesmo sendo derrubado no meio de campo, poderia ter ficado de pé, poderia ter lutado. O Vitor Roque não é um cara franzininho, coitadinho. Não tem coitadinho em campo, gente. Não tem coitadinho. Assim como o Frauches. O Pedro tromba nele, ele cai como se fosse uma criança. E não é verdade. O Pedro é grande, é forte, mas os zagueiros do Palmeiras também, os jogadores do Palmeiras também. E aí fico nesse mimimi, de mãozinha no rosto, eu o tempo todo, fazendo corpo mole, toma um gol desse. Simples assim. Você acha que uma final de Copa do Mundo, porque eu imagino que todos os jogadores, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, queiram disputar a Copa do Mundo no ano que vem. Eles vão disputar uma Copa do Mundo jogando contra a Inglaterra, contra a Espanha, com esse pensamento, se o Harry Kane vier pra cima de mim como veio o Pedro, eu vou deixar ele bater e vou cair. Você tá de brincadeira, né, meu parceiro? Quem nunca viu aquele gol do Ronaldo Fenômeno, que ele é puxado, chutado, agarrado pelo Barcelona, sai do meio de campo driblando todo mundo. Quantas oportunidades de falta o Fenômeno não teve naquele lance? E mesmo assim ele não parou. Não é à toa que é o Fenômeno, meu parceiro. Bola de ouro e campeão do mundo. Porque simplesmente os jogadores acabam fazendo o corpo mole. Então, o árbitro, dependendo da intensidade do lance, ele bate o olho e fala, peraí, isso aí não era pra ter caído não, irmão. O tamanho do candango. O Gustavo Gomes está reclamando do pênalti no primeiro lance. Cara, tinha chance de ser pênalti sim. Mas o árbitro está olhando. Ele viu a intensidade, ele viu a velocidade, ele está vendo tudo. Então, será que o Gustavo Gomes não valorizou porque ele errou o lance? Errou a cabeçada? Então, sempre tem uma possibilidade de terceirização, de jogar o seu erro para o próximo. E esse próximo é sempre o árbitro. Então, Gustavo Gomes estava inteiro na bola. Inteiro na bola. Irmão, testa de verdade, põe no fundo da rede e corre para o abraço. Agora parece que já fica ali, ó. Não vou fazer o gol, não. Vou esperar alguém me tocar para eu poder cair. O objetivo principal da galera é cair e não jogar bola. Aí o Gustavo Gomes perdeu a cabeçada porque caiu. O Frauches fez um pênalti no Pedro porque caiu. E ainda teve o lance do Vitor Roque porque caiu. Na boa, não dá, não dá. Entra em campo, irmão, durinho, pra cair só com a perna quebrada. Aí tudo bem, irmão. A gente não estaria nem discutindo sobre isso. Passando aqui uma rodada de informação rápida dessa rodada 28 do Flamengo, 28 do Palmeiras. Para o Cruzeiro já é o 29, para o Mirassol é a rodada 29 também. Então, o Flamengo e Palmeiras ficam aí a 10 rodadas do fim e outros times ficam a 9 rodadas do fim. Um belo jogo para o Bahia, que venceu o Flamengo, agora atropelou o Grêmio, 4-0 jogando em casa. O Mirassol, olha só, olha bem o que eu estou dizendo, não quero ficar levantando polêmica toda hora. O São Paulo simplesmente abriu um choro por conta do pênalti que deveria ter tido a favor no jogo contra o Palmeiras, tá bom? Jogo contra o Palmeiras, o São Paulo perdeu por culpa da arbitragem, não foi isso que todo mundo falou? Há 15 dias atrás? O São Paulo perdeu por conta da arbitragem. Encara o Mirassol em casa, toma 3. Foi o árbitro de novo? Foi o mesmo árbitro? Então a galera acaba jogando a culpa sempre na conta do árbitro e a maioria nem quer que mude. Quando ganha, eu finjo que não vi. Quando perde, eu boto a culpa no árbitro. Aí, ó, tomou uma sapecada de 3-0, vê se pode. Um time do tamanho do São Paulo, com a folha de pagamento do São Paulo, tomar 3-0, fora o baile, tá maluco? O Botafogo, que não tem nada a ver com isso, foi visitar o Ceará e venceu por 2-0. E o Internacional venceu o Sport Recife por 2-0 também. Essa é a rodada 28 ou barra 29 para alguns, entendeu? O nosso querido De Arrascaeta. De Arrascaeta simplesmente empata com 15 gols com o Caio Jorge. O Vitor Roque, que fez um excelente gol, um belo gol de cabeça. Ele que não é tão alto, foi muito talento, porque ele se posicionou muito bem. Afinal, posicionamento é tudo. E o Vitor Roque se posicionou muito bem na cabeçada. Ele não botou tanta força, mas conseguiu tirar do Rossi. Fez um belo gol de cabeça o Vitor Roque e chegou a 13 gols. Logo atrás vem o Pablo Vegetti com 12 gols. E o Pedro já vai encostando por ali, já aparece na página aqui dos 5 melhores, empatado com o Vegetti. O Pedro já tem 12 gols.
Então, alô Arrascaeta, já são 15 gols, meu parceiro. Simplesmente uma máquina. Lembrando que o Arrascaeta tem 15 gols e tem 12 assistências, galera. Responsável por quase 30 gols aí, 30 participações em gols, dá exatamente ali 27. Em 28 jogos, o Arrascaeta, uma conta simples, tem uma participação em gol por jogo. E o Pedro, que não é bobo nem nada, tem ali os suas 6 assistências. Ontem foi mais uma, sem contar o pênalti que ele sofreu. É isso, rapaziada. A classificação segue com o Palmeiras 61 pontos, porque tem mais vitórias. O Palmeiras empatou pouco, ele ganhou ou perdeu. Por isso que está na frente do Flamengo. Mas os dois têm 28 jogos e os dois times têm 61 pontos. Correndo por fora, esperando o tropeço de alguém. O Cruzeiro, com 56 pontos, está ali a 5 pontos dos líderes. Só que o Cruzeiro tem um jogo a mais já. E o próximo jogo é justamente contra o Palmeiras. O Cruzeiro, eu nunca te pedi nada. Se o Cruzeiro vence o Palmeiras, gente, ele diminui ali, ó, esses 5 pontos para 2. E pode entrar na briga de novo pelo campeonato, de vez. Mesmo com um jogo a mais, o Cruzeiro pode chegar para perto. O Mirassol, que é a grande sensação do campeonato, 52 pontos com a vitória de ontem, mas esse acho que já está mais difícil. 52 para 61 são 9 pontos, são 3 vitórias de diferença, por exemplo, para o Flamengo e Palmeiras. Considerando que o Flamengo tem 3 derrotas em 28 jogos, é bem difícil que nos próximos 10 jogos o Flamengo tenha 3 derrotas para possibilitar o Mirassol se aproximar ali do Flamengo. E o Mirassol também já tem 29 jogos, assim como o Botafogo e a grande maioria dos clubes. E é isso, pessoal. Na zona de rebaixamento vai ter o adversário do Flamengo do próximo jogo, que é o Fortaleza, 24 pontos. Está bem rascado o Fortaleza, mas ele também tem 28 jogos. O Santos está liberando ali a zona de rebaixamento, mas é um dos clubes que tem menos jogos na competição. Tem apenas 27 jogos, mas está ali em 16º. Alô, Neymar, ajuda o Santos aí, meu parceiro, porque tá feia a coisa pro lado de vocês. Na quarta-feira, o Flamengo entra em campo pela Libertadores e joga contra o Fortaleza só no próximo final de semana. Beleza? Obrigado pela sua audiência. Fortalece naquele like. Se não for inscrito, inscreva-se e chega para perto, porque a notícia é aqui no canal, bem posicionado. E aquela resenha e aquele comentário que você sabe que a gente não aguenta. Tem que dar pitaco na vida dos outros. Fui. Obrigado, rapaziada.